caros amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Neste vídeo, pessoal, nós estaremos discutindo mais um problema de mecânica clássica. Nós vamos discutir hoje um dispositivo mecânico bastante engenhoso cujo nome é o regulador centrífugo, que é uma engenhoca bastante interessante. O regulador centrífugo ele foi inventado por volta de 1788 pelo engenheiro inglês James Watt. Esse regulador centrífugo tinha como finalidade controlar a entrada de vapor, de combustível, numa máquina a vapor e assim regular a sua velocidade. Ao final desse vídeo eu estarei mostrando para vocês uma simulação do funcionamento desse regulador centrífugo na máquina a vapor, que era a ideia aí original do James Watt. Bom, pessoal, basicamente, grosso modo, o regulador centrífugo está esquematizado aqui, tá? Ele consiste de duas esferas idênticas aqui, que nós vamos chamar de M, A massa dessas esferas é M. E essas esferas estão presas a duas hastes, tá bom, pessoal? Essa haste aqui superior e essa haste inferior. Da mesma forma, essa esfera. Essas hastes são ligadas a um eixo, tá certo? E esse eixo ele pode girar, tá ok? Então quer dizer que essas massas elas podem executar um movimento de rotação. Conforme isso aqui vai girando, essas massas, por conta do efeito centrífugo, tendem a se afastar do eixo de rotação. Aí elas se distanciam cada vez mais. E se a velocidade de rotação for menor, elas tendem a ficar mais próximas do eixo de rotação. Muito bem, essas hastes aqui de baixo, pessoal, estão ligadas a um bloco e esse bloco ele está livre para se movimentar ao longo desse eixo. E por sua vez, esse bloco está acoplado a essa mola, tá certo? Então esse bloco ele pode subir, distendendo a mola, ou descer, comprimindo a mola. Essa é a ideia básica do regulador centrífugo. Esse eixo aqui, ele por sua vez pode estar ligado aí a um motor, a um volante, alguma coisa, tá ok? Então quanto maior a velocidade angular de rotação desse sistema, desse eixo, mais as esferas vão se afastar. Aí esse bloco vai subir e vai distender essa mola, vai relaxar a mola. E quanto menor a velocidade angular, esse bloco ele tende a descer e aí comprimir mais essa mola. Então essa é a ideia básica do regulador centrífugo. Depois na simulação você vai ver como que essa engenhoca consegue controlar, regular a entrada de vapor, de admissão de vapor numa máquina a vapor e, como consequência, controlar a sua velocidade. Nesse momento, pessoal, o meu objetivo nesse vídeo é calcular, obter uma relação, uma expressão para x, onde x é o comprimento, ou melhor, a deformação dessa mola em função dos outros parâmetros do meu sistema. Vamos lá. Eu vou chamar de m a massa dessas esferas. Vou chamar de m' a massa desse meu bloco, tá ok? Esses braços aqui, essas hastes, tá? Que estão acopladas à esfera e ao eixo, que podem aí se movimentar, Todas são iguais e tem um comprimento que eu vou chamar de L, tá ok? E a minha mola, ela tem uma constante elástica K. Essa mola aqui, ela faz parte desse problema, mas na prática, pessoal, numa situação real, essa mola não precisa existir, tá bom? Eu acho que na simulação que vocês vão ver no final desse vídeo, não tem a mola, na verdade aqui é um eixo livre, tá certo? Enfim, isso depende, tem as suas particularidades. Muito bem. O meu objetivo então é encontrar uma expressão que relaciona o x aqui, que é a deformação dessa mola, em função dos outros parâmetros do sistema. Vamos inicialmente, pessoal, chamar de θ o ângulo entre esse braço aqui, essa haste, e a horizontal. Então notem o seguinte, pessoal, quando o meu sistema está
não está girando, suponha que essas duas esferas estejam juntas aqui no eixo de rotação. Quando isso acontece, qual é o comprimento total aqui do meu sistema, do meu regulador centrífugo, daqui até aqui? Ora, você sabe que é L mais L, tá ok? Quando esse bloco estiver aqui embaixo, então eu tenho o comprimento total nessa distância, que é L mais L. Isso aqui é 2L. Então o comprimento total do meu regulador centrífugo é 2L, tá ok? Agora, quando o sistema está girando, digamos que ele esteja girando com uma certa velocidade angular e esteja nessa configuração, vamos lá. Quanto que mede essa distância aqui, né? Então vejam só, daqui até aqui, né? Se você usar aqui esse triângulo retângulo, isso aqui é L seno de θ. Então essa medida aqui é L seno de θ, tá ok? Da mesma forma, daqui até aqui também é L seno de θ. Então daqui até aqui nós temos 2L seno de θ, que se eu somar com a distensão da mola x, tá certo? Nós vamos ter o 2L. Então eu posso escrever já uma primeira igualdade, que nós vamos precisar mais tarde, que é 2L é igual a 2L seno θ mais a deformação x da minha mola. Tá ok, pessoal? Então nós vamos precisar desta relação entre os comprimentos, né, e o ângulo e a deformação x da mola. Vamos lá, vamos fazer análise dinâmica então dos meus corpos desse sistema. Eu vou escolher uma esfera, tá? E vou fazer análise, né, o diagrama de corpo livre das forças que atuam, por exemplo, nessa esfera aqui. Nessa esfera nós temos o peso, m vezes g, e nós temos o que? As forças, né, que as hastes fazem nessa esfera. Eu vou chamar essas forças de T, porque não deixa de ser uma tração. Tá ok, pessoal? Então, essa haste de cima eu vou chamar de T1, e essa haste de baixo eu vou chamar a tração nela de T2. Não necessariamente precisam ser iguais essas trações. Elas podem ser iguais, mas não necessariamente. Então eu vou supor que elas são diferentes, T1 e T2. Tá bom, pessoal? Da mesma forma, a gente tem a mesma coisa, né, para essa outra esfera aqui. Nós temos o peso dela, né? Nós temos aqui a tração T1 e aqui a tração T2, tá bom? Para não complicar tanto essa figura, vamos fazer um diagrama de corpo livre aqui do lado. Então eu vou selecionar essa minha esferinha aqui e já vou então marcar as forças que atuam nela. É o peso, m vezes g, e já vou estabelecer aqui as componentes das trações T1 e T2, pessoal. Então vejam só. T1 eu tenho uma componente na vertical, que é T1 vezes seno de θ, tá bom? E T1 também tem uma componente horizontal, que é T1 vezes cosseno de θ. T1 vezes cosseno de θ, tá ok? T1 não, perdão, aqui T1 é cosseno θ, tá certo? E também, agora T2, né? T2 também, esse ângulo está aqui. T2 também tem uma componente na vertical e uma componente na horizontal, tá? Eu vou fazer aqui embaixo, tá aqui T2 cosseno θ, e aqui na vertical também tem a componente T2 vezes seno de θ. Tá legal, pessoal? Muito bem. Coloquei então as forças que atuam na minha esfera, né? Digamos esta esfera aqui. E eu também vou fazer a mesma coisa para o bloco, tá certo? O bloco que está livre aí para deslizar ao longo desse eixo, livre entre aspas, porque ele está ligado a uma mola, né? E quais são as forças que atuam neste bloco? Vamos lá. Nós temos as duas trações nessas partes de baixo, que é T2, tá bom, pessoal? Então eu tenho um T2 puxando o bloco aqui e um outro T2 puxando o bloco para lá. Nós temos o peso do bloco, M' vezes G, e nós temos uma mola, pessoal. Agora, a força elástica dessa mola é para cima ou para baixo? Notem o seguinte, quando esse sistema ele começa a girar,
Então as esferas, por causa do efeito centrífugo, tendem a se afastar do eixo de rotação e esse bloco ele sobe. Ah, então quer dizer que ele puxa a mola. Então, pela terceira lei de Newton, a mola vai puxar o bloco para baixo. Essa é a força elástica, a força restauradora, que você sabe que ela é contrária ao deslocamento. Então, como o bloco ele sobe, a força elástica ela é restauradora, ela quer voltar. Então, a força elástica aponta para baixo e ela é dada pela lei de Hooke, constante elástica vezes a deformação, K vezes X. Tá ok, pessoal? Muito bem. Vamos já colocar também aqui o nosso sistema de coordenadas, né? E já vamos escrever as componentes das forças, T1 e T2. Então aqui para cima eu tenho, muito bem, o ângulo, pessoal, ele é este aqui, né? Aqui está o nosso ângulo θ, não é isso? Aqui também é θ, né? E então, muito bem, você tem aqui as componentes horizontal de T2, T2 cosseno θ, T2 cosseno θ, que como elas são iguais, elas se cancelam. E é por isso que o meu bloco ele não se move nesta direção horizontal. O meu bloco só está livre para se movimentar na direção Y, na direção vertical. E na direção Y nós temos aí as componentes T2 seno θ, tá ok, pessoal? E mais T2 seno θ. Você, na verdade, vai ter 2T2 seno θ, né? Aqui na vertical. 2T2 vezes seno de θ, que são as duas projeções dessas forças na direção vertical. E agora, meus queridos, basta então montarmos as equações dinâmicas, né, do movimento desse meu sistema. Muito bem, eu vou começar com a esfera. Então eu vou escrever a soma de todas as forças em y igual a 0. Né? As minhas esferas só se movem aí na direção horizontal, elas não têm movimento na direção vertical. Então quer dizer que T1 seno θ é igual a T2 seno θ mais mg. Isto para a direção vertical da esfera. Muito bem. Espero que vocês estejam conseguindo ali entender o meu esquema. Então, T1 seno θ, e isso é igual a mg, que é o peso, mais T2 seno do ângulo θ. Tá ok? E a minha expressão da somatória de forças no eixo x, já na direção do eixo x, pessoal, eu tenho a aceleração, né? Tem movimento, pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. E que aceleração é essa, meus queridos? É a aceleração voltada aí para o centro. É a aceleração centrípeta. Então essas esferas estão acelerando para o centro. Aceleração centrípeta. E qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Nós já vimos em vídeos anteriores. É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. A velocidade é ômega vezes r. Então fica ômega ao quadrado, r ao quadrado, dividido por r, ômega ao quadrado vezes r. Mas quem é o raio da trajetória, pessoal? O raio dessa trajetória, da esfera até o eixo de rotação, essa distância nada mais é do que L vezes cosseno de θ. Então, ômega ao quadrado, L cosseno de θ. Essa é a expressão da aceleração centrípeta neste movimento aqui. Então, nós temos as forças em x, T1 cosseno θ mais T2 cosseno θ. E isso é igual, tá certo? Nós não temos mais nenhuma outra força, né, no eixo x, igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado, L cosseno de θ, tá bom? Que é a expressão para aceleração centrípeta. Muito bem. Nós vamos também escrever, né, devemos também escrever a equação de movimento para o bloco, que só tem aí na direção y, já que as forças em x se cancelam. Então nós temos 2t2 seno θ para cima, menos m'g, menos kx igual a 0. Tá bom? Então, eu já posso escrever direto, né? 2t2 vezes seno do ângulo θ
Isso é igual ao peso do bloco, m', onde m' é a massa do bloco, né? Vezes a aceleração da gravidade, mais, que eu já passei para o outro lado, né? Mais a força elástica, que é K vezes X. Tá bom, pessoal? Desta terceira expressão, eu já posso, então, isolar o meu X, que é o que eu quero. O meu objetivo é determinar, né, uma expressão para o X, para a deformação dessa mola, em função dos outros parâmetros do sistema, tá bom? Então, o X vai ser igual a 2T2 vezes seno de θ, menos M' vezes G, e isso dividido pela constante elástica K da mola. Tudo bem, pessoal? Agora, quem que é a minha tração T2? Eu preciso obtê-la a partir das fórmulas que estão aqui em cima, tá bom? Agora eu preciso juntar essas duas equações até tirar uma relação, uma fórmula para T2. Tá ok, pessoal? Muito bem, eu não quero apagar o meu esquema do meu regulador centrífugo, eu vou ter que apagar esses diagramas aqui de corpo livre, né? Muito bem. Vejam o seguinte, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou isolar o T1 da minha equação 1 aqui e substituir aqui. E aí eu fico só com uma expressão em função de T2, tá bom? Que daí depois eu posso substituir aqui na expressão de x. Então, dessa minha equação primeira, eu posso escrever que T1 é igual, passando o seno dividindo, né? mg sobre seno de θ mais T2. Porque o seno passou dividindo, aí esse seno, com aquele seno, foi embora. Ficou T2. Tá bom? E agora eu substituo, então, o T1 dessa minha primeira equação aqui, dessa minha segunda equação, aliás, pela expressão que ali está. Tudo bem? Então vamos lá. T1, que é mg sobre seno θ mais T2 vezes cosseno de θ. Ah tá, pessoal, mas note o seguinte, ó, eu tenho cosseno de θ em todos os termos aqui. Então é mais fácil já nós dividirmos, né? Eliminarmos esses cossenos de θ. Então eu fico com apenas T1, que é dado, né? Que é dado por mg sobre seno θ mais T2. mg sobre seno θ mais T2. Isso aqui é o T1, tá bom? Cosseno foi tudo embora. Mais T2. Então eu já tenho mais um T2 aqui. Com esse mais aqui eu já tenho mais 2T2. Já vou colocar direto. E isso é igual a m ômega ao quadrado vezes L. Tá bom, pessoal? Vamos então isolar o T2 aqui nesta expressão e dividir já por 2. Então eu tenho que T2 é igual m ômega ao quadrado L sobre 2 menos mg sobre 2 seno do ângulo θ. Tá bom, pessoal? E agora nós podemos então substituir o T2 aqui, desta expressão, por esta expressão, que ali está. E aí nós vamos conseguir encontrar uma expressão para o nosso x, que é a deformação aí da mola. Muito bem, então nós temos x igual. Vamos multiplicar o T2 então, que é dado por essa expressão, por 2 seno θ. Tá bom? A hora que eu multiplicar por 2, esse termo vai cortar esse 2 e vai ficar só seno de θ, né? Então vai ficar m ômega ao quadrado L seno de θ. Aí menos, estou multiplicando também esse termo por 2 seno θ. Vai ficar só mg, né? Menos m vezes g. Aí agora menos m' vezes g. Tá bom, pessoal? Tudo isso sobre K, que é a nossa constante elástica. Então eu juntei esta expressão com esta aqui e cheguei nesta outra, tá bom? Poderia já parar aqui, pessoal? Sim,
Mas, olha só, né? Na prática, esse ângulo θ aqui, né, o seno de θ, ele é difícil de ser medido, né, na prática, esse ângulo. Então, vamos substituir o ângulo θ em função das dimensões aqui do meu regulador centrífugo. Ora, pessoal, esta relação que eu escrevi anteriormente para vocês não foi à toa. É dela que nós vamos tirar o nosso seno de θ. Notem o seguinte, seno de θ, de acordo com essa expressão, vai ser o quê? 2L menos x dividido por 2L, né? Eu estou isolando o seno de θ aqui. E isso aqui eu posso escrever ainda como 1 menos x sobre 2L. 2L por 2L é 1, x sobre 2L, x sobre 2L. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o meu seno de θ por 1 menos x sobre 2L, tá bom? Onde x aí é a deformação da mola e L é o tamanho dessas hastes, né, desses braços do meu regulador centrífugo. Então eu tenho x igual m ômega ao quadrado vezes L, vezes seno de θ, que eu já vou substituir por aquele termo, e já vou, inclusive, aplicar a distributiva. Então vai ficar m ao quadrado L vezes 1, m ao quadrado L, menos m ômega ao quadrado vezes L, x sobre 2L. Então vai ficar m ômega ao quadrado x dividido por 2. Tá bom, pessoal? Vamos colocar isso aqui um pouquinho mais para cima, só para a gente escrever melhor. Então aqui vai ficar m ômega ao quadrado x sobre 2. Muito bem, então já escrevemos esse primeiro termo, está aqui, né, onde eu usei o fato de que seno de θ é 1 menos x sobre 2L. Agora vamos continuar, menos m vezes g, menos m' vezes g, dividido por k. Tá ok, pessoal? Vamos colocar aqui todos esses termos sobre o mesmo denominador k, só para facilitar a visualização de vocês aí do que nós estamos fazendo. M ômega ao quadrado L sobre K, menos M ômega ao quadrado X sobre 2K, tá ok? Aí menos MG sobre K, menos M'G sobre K. Notem então que eu quero o valor de x, esse termo tem x, esse termo aqui também contém x. Então vamos pegar esse termo e passar para o outro lado. E já vou colocar o x em evidência. Né? Então eu tenho esse x aqui, mais esse termo aqui com x. Então coloquei o x em evidência, vai ficar 1 mais m ômega ao quadrado sobre 2k. Né? M ômega ao quadrado sobre 2k. E isso é igual, já posso voltar tudo para o mesmo denominador, aqui, k, m ômega ao quadrado, vezes L, menos mg, menos m' vezes g, tá bom? E agora eu posso, então, isolar o meu x, tá bom? Vamos, então, isolar o nosso x e obter a expressão aí final para a deformação da mola desse regulador centrífugo. Então, x é igual a esse termo que aqui está, m ômega ao quadrado L, menos mg, menos m' vezes g, sobre k, dividido por esse termo aqui, que eu já vou colocar também sob o mesmo denominador 2k, 2k mais m ômega ao quadrado, tá bom, pessoal? E agora, né, estamos já nos últimos passos. Notem que o k aqui vai cancelar, tá bom? Esse 2 vai para cima, vai ficar 2 vezes m ômega ao quadrado L, menos mg, menos m' vezes g, tudo isso dividido por 2 vezes k mais m ômega ao quadrado, tá bom, pessoal? Esta aí é a expressão que nós quereríamos chegar, tá? Para o nosso x, para a deformação dessa mola. Então, notem que se você aumenta, por exemplo, a velocidade angular, tá bom?
desse sistema, tá certo? Esse X ele tende a ficar maior, né? Esse bloco tende a subir e essa mola distender, tá bom? Ficando aí sim mais relaxada. Claro, conforme maior a velocidade angular, maior a tendência dessas esferas se afastarem do eixo de rotação e mais aí relaxada a mola fica, tá bom, pessoal? E esse movimento, né, então, desse bloco aqui, que está conectado a essas hastes, as esferas por meio dessas hastes, ele pode controlar aí algum mecanismo, alguma alavanca, por exemplo, que está conectada a uma válvula de algum motor, tá certo? A entrada de vapor, por exemplo, na máquina a vapor, que vocês vão ver agora nessa simulação.